Mas eu senti muito forte isso, que mesmo durante a palavra, esteja muito atento e esteja muito sensível para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. Talvez o seu coração vai começar a queimar literalmente para as escolas. Talvez o teu coração vai começar a queimar pelas crianças. Talvez o teu coração vai começar a queimar pelas empresas. Talvez o seu coração vai começar a queimar para a política. Eu não sei o que o Senhor vai falar com você essa manhã, mas eu sinto muito forte que hoje Deus, Ele vai tocar nos nossos corações. Ele vai nos dar um amor pelas almas. Ele está nos levantando como uma igreja que realmente carrega essa urgência de existe um mundo inteiro lá fora que precisa de Jesus. Eles precisam daquilo que eu carrego, eles precisam daquilo que você carrega. Então esteja atento para receber aquilo que o Senhor vai falar com você essa manhã. Amém? Amém. Bom, se você puder abrir comigo em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler versículos 26 a 39. Todo mundo achou Lucas 8? Ninguém achou. Quem achou Lucas 8? Levanta a mão. Amém, amém. Lucas 8, 26 a 39. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, e de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Esse é o nosso Deus. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerarenos, viu? Tô aprendendo português ainda. Me ajuda, tá, gente? Eu sou americana, para quem não sabe. Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Que jeito de chegar, né? Logo um homem endemoniado chega a ele. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando Jesus viu, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Vamos pular agora para o versículo. Deixa eu ver aqui. Vamos seguir. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela coluna. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que
os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gesarenos, consegui, suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de que haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Que filme! Imagina assistir esse filme. Jesus, ele está no barco, ele está dormindo. Alguns versículos falam que ele tinha até um travesseiro. Por que Jesus levou um travesseiro no barco? Não sei, acho que porque ele é Deus todo-poderoso, soberano, ele sabia que ia precisar dormir um pouco. Mas Jesus, ele está lá com a almofada dele, dormindo, quando um vento muito forte começa a bater. E os discípulos, desesperados, correndo, acordaram Jesus, e Jesus dá um bronca neles: por que vocês estão com medo? Vocês não sabem quem eu sou? E Jesus, ele dá ordem, ele calma o mar, ele calma os ventos. Isso num lago, gente, não era no mar. Muito interessante. Quem aqui já viu uma tempestade de onda de vento num lago? Uma pessoa, eu nunca vi. Lago normalmente não tem onda. Mas enfim, eles estavam lá e Jesus, eles chegam na cidade, e a primeira coisa que encontra eles é um homem cheio de demônio, pelado, sem roupa, gritando. Imagina esse filme. Isso ia ser um filme muito bem sucedido. E Jesus pergunta para ele: qual que é seu nome? Meu nome é Legião, porque são muitos. Que resposta! Mas Jesus, ele sabia exatamente o que ia acontecer naquele dia. Jesus, ele sabia que valia muito a pena cruzar um lago inteiro, valia muito a pena passar por uma tempestade para encontrar com um homem. Porque não era somente um homem, mas era um homem que ia receber um toque sobrenatural de Deus. Ele ia ser liberta, ele ia ser curado, restaurado, e ele ia ser levantado com uma grande voz para o Senhor. Então, para Jesus, valeu a pena passar por tudo isso, levar seus discípulos. Talvez eles passaram por maior medo da vida deles, mas Jesus sabia o final da história. E Jesus, ele sempre sabe o final. Ele sabe que ele já tem a vitória, que a vitória já pertence a ele, a vitória já pertence à igreja. Eu acho muito interessante que logo depois dessa história, em Lucas 8, Jesus, ele cruza o lago de novo, ele volta para outra cidade, e logo vem correndo em direção a ele o Jairo. Já ouviram dessa história? Então Jesus, ele acabou de passar um momento, talvez uma noite, um dia muito intenso. Provavelmente ele estava um pouquinho cansado, porque Jesus era sim 100% Deus, mas também 100% homem. Ele precisou descansar, ele precisou comer. E ele volta à cidade, ele volta com os discípulos estavam provavelmente assim: meu Deus, me leva para casa, eu preciso descansar um pouquinho. O que acabou de acontecer? Quando Jairo vem chegando, correndo para ele: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, a minha filha, por favor, cura minha filha. E lá vai Jesus de novo.
Ele não negou, mas ele seguiu em direção a essa filha do Jairo. Ele seguiu no caminho para também tocar ela, para também curar ela, para também transformar a vida dela. E o que acontece nessa estrada? Que Jesus ele está indo, ele está com os discípulos, ele está indo para a cidade, daí começa a cercar ele uma multidão inteira. Provavelmente tinha muitas pessoas tentando chegar a ele, muitas pessoas que também precisavam de libertação, de cura, de transformação, quando de repente alguém toca nas roupas dele. Jesus não tinha fogo não tinha segunda off não. Jesus estava sempre avançando o reino. Jesus, ele estava sempre em ação. E ele estava indo para a filha do Jairo, quando essa mulher, que também 12 anos com fluxo de sangue, igual essa menina que estava 12 anos mal, a filha do Jairo, essa mulher toca nas vestes dele. Eu imagino essa mulher, ela estava se preparando, ela estava disposta a fazer tudo aquilo que ela tinha que fazer, lutar, empurrar, gritar, para simplesmente, pelo menos, chegar nas vestes de Jesus. Que ela nem precisava chegar na mão dele, mas somente encostar na roupa dele era suficiente. E Jesus fala: quem me tocou? Que pergunta, né, Jesus? Está todo mundo te tocando. Está todo mundo impressionando o Senhor. Os discípulos falam: o que é isso, Jesus? Está todo mundo, estamos no meio de multidão, todo mundo está encostado no Senhor. Mas ele fala: alguém me tocou, porque eu senti poder sair de mim. Então, no meio de multidão, todo mundo querendo chegar a Jesus, uma mulher tocou ele diferente. Essa mulher tocou ele com fé. Essa mulher tocou ele com expectativa. Essa mulher tocou ele com fome de Jesus. Eu preciso de um toque do Senhor. Eu já gastei tudo que eu tenho. Eu já gastei todo o meu dinheiro. Eu já gastei todo o meu tempo. Eu fui em todos os médicos, os melhores médicos que eu conheço, e ninguém consegue me curar. Mas eu sei que a palavra final vem do Senhor. E ela fez tudo aquilo que ela tinha que fazer naquele dia para chegar a Jesus. E Jesus cura ela. Jesus transforma aquela mulher. Igual aquele homem endemoniado por sei lá quantos anos, em um encontro com Jesus, a vida dele foi completamente mudada. Essa mulher, 12 anos com fluxo de sangue, em um instante ela foi curada e a vida dela foi completamente transformada. E Jesus, ele não para aí, ele segue o caminho. Quando os servos de Jairo chegam a ele e falam: tá tarde demais, a sua filha já não está mais. Mas Jesus fala para eles: não. Você não tem a última palavra, minha palavra é a última palavra. Ela está somente dormindo. Ela não está morta não, ela está dormindo. Imagina esse filme. Se quiser fazer um filme bom, é só pegar a Bíblia. Os melhores filmes do Hollywood estão aqui na Bíblia. Jesus: não, ela está dormindo, não está morta não. Daí Jesus chega na casa, fala para todo mundo sair, chama só aqueles mais próximos. Imagina Jesus, ele pega na mão daquela menina, com todo o amor, com toda a compaixão que ele tem no coração dele, e ele fala e olha para ela: levanta, minha filha. Você estava morto, mas a vida chegou a você. Você estava sem esperança, mas a esperança chegou a você. Você estava em necessidade de um milagre, e aquele que faz os milagres chegou até você. E naquele momento a menina acorda. Com um toque,
um instante com Jesus, ela foi completamente curada. Aí na próxima fase é muito interessante, porque Jesus fala, ela está com fome, dá comida para ela. Eu acho que isso não seria minha primeira resposta, se eu estivesse vendo uma pessoa ressuscitada na minha frente, mas Jesus, Ele sabe que ela estava com fome. Então nós como corpo de Cristo, nós como igreja, nós precisamos sentir essa urgência também. Que Jesus, o Deus soberano, Ele sentia essa urgência de eu preciso avançar o reino do meu Pai. Eu preciso curar os enfermos. Eu estou aqui para libertar os cativos. Eu não estou aqui somente para ir num culto de domingo. Eu não estou aqui somente para ir numa conferência legal. Isso é importante, sim. Mas Deus está nos levantando como um povo, como uma igreja que carrega essa urgência de que eu preciso participar da expansão do reino de Deus aqui na terra. Eu preciso sentir essa urgência que Jesus sentia. E Deus está nos chamando a participar disso. E quem aqui está feliz por isso? Nós temos a honra e o privilégio de participar nesse trabalho, nessa obra junto com Jesus. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de vocês, mas Ele conta com a gente. E que honra e que privilégio que nós podemos orar pelos enfermos e eles são curados. Nós podemos orar para aqueles que são cativos e eles podem ser libertos. Deus, Ele quer usar a sua vida e Ele quer nos usar para avançar o reino em todo lugar e em todo o tempo. Eu não estou falando para você não descansar. Descanso também é muito importante. O próprio Deus, no 7º dia, Ele fez o quê? Descansou. Então sim, você também tem que ter sabedoria e discernimento de entender quando que você precisa parar um pouco, quando que você precisa pegar o seu travesseiro e dormir um pouco. Mas também nós precisamos sentir essa urgência de Deus, usa a minha vida. Deus, eu sei que tem um povo lá fora que precisa um toque sobrenatural de Deus. E eu estou disposta, Senhor. Usa a minha vida. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor? Amém. Então chegou a hora de parar, de talvez deixar medo te segurar. O medo não pode mais segurar a sua vida. O temor dos homens não pode mais segurar a sua vida. A falta de recursos não pode mais segurar a sua vida. Você precisa ser guiado pelo Senhor, pela palavra de Deus. Mas Jesus, Ele conseguia sentir essa urgência no coração dele, porque Jesus, Ele era cheio de compaixão. Não era, deixa eu mostrar o meu poder, deixa eu mostrar o que eu posso fazer aqui. Não era isso. Mas Jesus, Ele amava tanto, Ele era movido pela compaixão, que ele sempre estava em ação. Igual que nós vemos na história de Mateus 9, que Jesus mais uma vez Ele está chegando a uma cidade. Ele estava, na verdade, indo descansar um pouco. Depois você pode ler o texto de Mateus 9, quando mais uma vez uma multidão estava na frente dele. Mais uma vez, um povo que precisava de um toque de Deus estava diante dele. E ele tinha uma escolha, ele tinha uma opção. Essa vez eu vou continuar, vou descansar um pouquinho, eu vou fingir que eles não estão aqui. Ou ele podia parar naquela hora e atender o clamor que aquele povo estava dando a ele.
E o texto fala que Jesus, ele foi movido pela compaixão. Ele sentia tanto amor por aquele povo, ele sentia tanto compaixão para aquele povo, que ele parou. Ele começa a ministrar, ele começa a ensinar. E eu sinto que Deus, ele está nos chamando a sentir, a dividir essa compaixão com Ele. A talvez às vezes deixar as nossas agendas do lado, talvez às vezes deixar os nossos planos humanos de lado e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa minha vida. Senhor, eu quero ser sensível àquilo que o Senhor está falando hoje, agora. Eu quero ser sensível àquilo que o Senhor está fazendo agora. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo agora. Não me deixe de fora. Nós precisamos sentir essa compaixão. Então, será que essa manhã, será que você está disposta, às vezes, a abrir mão dos teus planos? Às vezes é difícil. Às vezes na correria do dia a dia, é mais fácil ver alguém que talvez está mancando, talvez alguém que está sem esperança, alguém que talvez está batalhando com depressão. Na correria do dia a dia, às vezes é muito fácil só focar em nós mesmos e não olhar ou esquecer aqueles que estão ao nosso redor. Mas Jesus está nos chamando para abrir os nossos olhos e enxergar da maneira que Ele enxerga. Ele está nos chamando para parar para não somente quando tem uma multidão, não somente quando tem muitas pessoas olhando para vocês, para mim, mas será que eu estou disposta a parar para uma pessoa? Será que eu seria disposta a cruzar um lago inteiro para encontrar com uma pessoa, um homem que precisava de um toque de Deus? Será que você está disposta? Porque todo mundo fora dessas 4 paredes estão em necessidade de um toque de Deus. E nós precisamos levar esse amor radical do nosso Deus Pai que nós recebemos aqui dentro. Nós precisamos levar esse poder de Deus que nós recebemos aqui dentro. Nós precisamos levar essa esperança, essa paz, essa alegria que nós recebemos aqui dentro para fora. Aquilo que você recebe aqui dentro não é para ficar aqui. Não pode ficar aqui. Se ficar aqui, então por quê que nós estamos aqui? Nós estamos aqui nessa igreja, nessas 4 paredes, na Zion Church, para receber de Deus, para ser treinado, equipado e levar lá fora, levar o reino lá fora. E nós precisamos sentir essa urgência. As pessoas não precisam mais uma frase politicamente correta. As pessoas não precisam de sentir bem. O que as pessoas precisam é o poder de Deus. O que as pessoas precisam é a verdade absoluta da palavra de Deus. Chegue de ficar com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Chegue de ficar pensando: e se eu falo uma coisa que ofende um pouco? O evangelho ofende. E glória a Deus por isso. Então nós precisamos carregar esse poder e essa verdade da palavra de Deus aonde nós formos. Amém? A palavra fala em Isaías 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu declaro isso sobre cada um aqui, que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, que a presença do Senhor está dentro de você,
que a glória do Senhor está sobre a sua vida. E agora você é a resposta. Não é você. Não é você que é uma pessoa legal, uma pessoa bonita, uma pessoa arrumada, mas é a presença do Espírito Santo, do Deus vivo que está dentro de você. E aquele homem endemoniado, louco, que nem correntes conseguiam segurar, com um encontro com Jesus, ele foi completamente restaurado e ele começa a implorar: Jesus, Senhor, por favor, eu quero ir contigo, me deixe ir contigo. E Jesus, ele fala: não, me desculpa, mas você não vai comigo não, porque na verdade eu preciso que você volte para aquela cidade, eu preciso que você volte para lá. Você fala daquilo que eu fiz na sua vida, você mostra aquilo que eu fiz na sua vida. Você vai ser uma voz, você vai ser uma luz nessa cidade. E aquele homem, ele volta e ele começa a testemunhar. Ele começa, somente ele aparecer já era um testemunho, porque todo mundo sabia quem ele era. Somente de chegar na cidade sã, com roupa, vestido, já era um testemunho do poder de Deus. E a Bíblia fala que todo mundo fica sabendo. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas também. Nos levantar como uma voz, como um testemunho que vai mostrar a glória, que vai mostrar o poder de Deus para todos ao nosso redor. E Deus também quer usar a sua vida para fazer a mesma coisa na vida dos outros. Amém? Que Deus te escolheu. Quem aqui acredita nisso? Que Deus te escolheu. A palavra fala em Efésios 1:4. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus te escolheu. Eklegomai, fala, eklegomai. Alguém já ouviu essa palavra? Eklegomai? O que significa essa palavra? Significa que Deus te escolheu dentre muitos. Que Deus, ele olhou aqui para a terra, os milhares, bilhões de pessoas que tem aqui na terra, até ele fala: eu quero você, eu quero você, eu quero você, 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 você. Vocês vão ser minha voz, vocês vão avançar meu reino, vocês vão ser as minhas mãos e os meus pés aqui na terra. Deus te escolheu. E o reino não para. O reino de Deus está sempre avançando. Está sempre em avanço. Mas minha pergunta para você é: será que você também está avançando? Será que você também está crescendo? Se você olha 1 ano para trás, 2 anos para trás, se você olha talvez 6 meses para trás, será que sua vida mudou? Será que a sua vida mudou? Eu creio que sim. Porque o reino está sempre avançando. E quando nós estamos buscando Jesus, quando nós estamos andando com Ele, nossa vida não pode ser o mesmo de 1 ano atrás. Mas se você está aqui essa manhã e você fala: ixi, eu não vi crescimento. Parece que está a mesma coisa de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, de 5 anos atrás. Eu quero te encorajar. Se colocar em lugares desconfortáveis. Se colocar você mesmo em lugares onde o Senhor vai usar a sua vida. Porque muitas vezes nós podemos vir aqui no culto receber de Deus. Isso é muito incrível. É um lugar para receber. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo muito seguro, muito confortável. E Jesus, ele não faria isso, não. Jesus, ele entrava no templo, ele virava as mesas.
Jesus, ele chegava nas cidades e mudava tudo. Então, se você não está vendo crescimento na sua vida espiritual, se coloca em lugares desconfortáveis, sai da sua zona de conforto. Chega de segunda-feira no seu trabalho e fala: Espírito Santo, usa minha vida. Espírito Santo, me dá uma palavra profética, me dá uma palavra de conhecimento para alguém. Eu quero orar para alguém hoje. É desconfortável? Sim, é. Mas assim que você vai ver crescimento na sua vida, assim que você vai ver Deus agindo na sua vida e através da sua vida. E Deus te escolheu. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você e Ele quer usar a sua vida. Não precisa ficar esperando alguém orar por você. Não precisa esperar alguém colocar a mão sobre você. O Espírito Santo está dentro de você. Seja sensível àquilo que o Senhor está fazendo. E não vive um cristianismo confortável de domingo. Não é por isso que nós estamos aqui. Deus tem muito, muito, muito mais do que isso para nós. Amém? Mas no mesmo tempo que nós precisamos sim sentir essa urgência de Deus, usa minha vida. Deus, eu quero levar o teu reino. Eu quero sim ser as suas mãos e seus pés aqui na terra. Nós precisamos entender os tempos do Senhor. Não tenha pressa. Não tenta acelerar as coisas com a sua própria mão ou com a sua própria força na sua vida. Faz sentido isso? Não tenha pressa, mas seja movido pela palavra do Senhor. Nós não podemos ser movidos ou guiados pela oportunidade. E muitas vezes quando nós pensamos nisso, nós pensamos em oportunidades que talvez vão nos derrubar, que vão nos levar ao pecado. Mas não é só isso. Às vezes vão aparecer muitas oportunidades incríveis diante de você. Oportunidades que parecem até que são do Senhor, que são em pró o reino. Mas não significa necessariamente que é a oportunidade ou a porta que o Senhor está abrindo para você. Então você precisa também entender o tempo e discernir o tempo perfeito de Deus, porque o tempo dele é perfeito. Então nós precisamos entrar nesse equilíbrio de eu preciso sentir essa urgência, eu preciso sentir isso que está no coração de Jesus, que estava sempre avançando, mas também eu não vou sair tentando fazer com a minha força, com a minha mão, mas eu vou ser completamente guiado e dependente do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Amém? Porque a criação está esperando. A palavra fala em Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem aqui é um filho de Deus? Levanta a tua mão. Se você não tem certeza, no final do culto nós podemos orar por você e você pode sair dessas portas com a certeza que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Não deixe essa oportunidade. Mas a palavra fala que a criação está esperando quem? Você, eu, os filhos de Deus. E isso não é para você andar com, eu sou eu sou o cara, eu sou a mulher ungida de Deus. Mas é para você entender quem você é nele, é para você entender aquilo que você carrega nele e você levantar como uma voz para o reino dele. É interessante isso, que a Bíblia fala que a natureza, a criação inteira, não fala algumas pessoas, mas fala a natureza criada aguarda os filhos de Deus. Então é tempo da gente entender quem nós somos
em Deus. É tempo da gente entender aquilo que Ele tem depositado em nós. É tempo da gente entender o poder do Espírito Santo que está dentro de nós e que nós levantamos como vozes proféticas para uma geração. Então eu quero encorajar você hoje de ser fiel aonde você está hoje. No seu trabalho, na faculdade, na sua casa, na sua família, com seus amigos, no mercado, na rua, aonde você está hoje, onde Deus te colocou hoje, seja fiel. Saibam aquilo que vocês carregam. E se você não sabe, se você ainda não teve essa revelação de que você é um filho, uma filha, que você tem um Deus Pai perfeito, que está sempre com você, se você ainda não teve a revelação daquilo que você carrega, você precisa gastar mais tempo na presença dEle. Você precisa receber dEle. Você precisa receber essa revelação daquilo que o Senhor fala ao seu respeito. E talvez seja tempo de silenciar todas as outras vozes. Talvez você tenha dado muito ouvido àquilo que outras pessoas estão falando ao seu respeito. Aquilo que outras pessoas falam que você tem que fazer. Mas é tempo de ficar na presença dEle, de ser revestidos de poder dos altos. Receber a revelação de que somos filhos e filhas de Deus e levantar com uma voz. Levantar com o poder do Senhor sobre nós. Amém? E nós precisamos carregar nossa própria unção e autoridade. Amém? Como eu falei, não precisa esperar o pastor, não precisa esperar o seu líder orar por você, para te ungir, para te dar essa unção. Você precisa buscar a sua própria unção em Deus. Você precisa buscar a sua própria autoridade em Deus. Porque as trevas não são assustados, não são movidos pelas carteiradas. Talvez você pode entrar numa festa, talvez você pode entrar até no seu trabalho, na sua faculdade, com uma carteirada de esse sou eu conheço aquela pessoa me chamou, aquela pessoa falou para eu chegar aqui, mas no mundo espiritual isso não funciona. Não adianta você conhecer o pastor, não adianta você ter amigos ungidos, você tem que conhecer o Senhor, você tem que ser ungido. Igual que nós vemos a história dos judeus em Atos 19, que os judeus eles estão lá diante de uma pessoa endemoniada, mais uma vez, uma pessoa endemoniada que precisava de um toque sobrenatural de Deus. Eles estão tentando expulsar esse demônio, mas o demônio não sai. O que o demônio fala? Ele fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu até sei quem é, mas vocês quem são? Eles não tinham autoridade, eles não tinham unção de expulsar aquele demônio. Então não adianta você somente caminhar ou conhecer pessoas ungidas de Deus. Você precisa receber a sua própria unção. Você precisa cavar o seu próprio poço. Você precisa criar o seu próprio relacionamento de intimidade com Deus. A sua unção não pode ser do seu vizinho. A sua intimidade não pode ser do seu vizinho. Você tem que buscar a Deus para você mesmo. E esse é um trabalho que ninguém pode fazer para você. Ninguém pode fazer você ungido. Ninguém pode fazer você ter um relacionamento íntimo com Deus. Ninguém pode fazer você ter autoridade com Deus. Somente você e Ele. Muitas vezes com a porta fechada, buscando Ele, indo atrás dEle, lendo a palavra, orando, buscando.
É somente nesse lugar onde você vai receber a unção do Senhor, você vai receber a autoridade do Senhor para sim levar o reino em poder lá fora. Nós precisamos ser maiores por dentro do que por fora. Não importa aquilo que você pensa de mim quando você olha para mim. Uma pessoa com camisa verde, pessoa que está lá pregando, pessoa loira com olhos azuis, pessoa com sotaque engraçado, americana. Nós precisamos ser maiores por dentro. Eu preciso carregar a presença de Deus dentro do meu coração. Quando eu estou na minha casa com a porta fechada, quando ninguém está vendo, quem sou eu? Quando você está em casa com a porta fechada, lavando a louça, quem é você? Aquela pessoa dentro da sua casa tem que ser a mesma pessoa que está aqui, eu no palco. Aquela pessoa que está dentro da sua casa com porta fechada tem que ser a mesma pessoa que chega no seu trabalho na segunda-feira, ungido, cheio da presença de Deus, pingando o olho. Quem aqui quer ser usado pelo Senhor? Amém? Podem ficar de pé no seu lugar.